Nós sabemos que a nossa vida não é uma linha reta, crescente. É uma linha cheia de curvas, não é verdade? E às vezes nós estamos aqui, mas às vezes nós estamos aqui. Às vezes nós estamos nos montes e às vezes nós estamos nos vales. E pela minha experiência pessoal, pela minha experiência de vida e também pela minha experiência ao lidar com pessoas, ao lidar com mulheres, eu tenho assim me deparado, né, com muitas pessoas, né, que sabem estar aqui nos montes, mas têm dificuldade de estar aqui nos vales, porque de fato isso não é fácil, é doloroso, é desconfortável, né? É um sofrimento, é uma angústia. E isso gerou em meu coração uma certa insatisfação, e eu comecei a buscar o Senhor, né, em relação a isso. E a minha oração é: Senhor, muda essa realidade, né, porque durante todo esse tempo, durante todos esses anos, eu lido com isso. Eu escuto a dor das pessoas, né, eu olho também para a minha dor, para as minhas dificuldades, para as minhas lutas, e eu lido também com a dor das pessoas, com as lutas das pessoas, com as dificuldades das pessoas. E eu orava a Deus: Senhor, muda essa realidade. E o nosso Deus é um Deus que muda realidades, que transforma realidades. Mas nesse momento, a direção e a orientação que eu recebi de Deus para esse tempo, né? Eu falo esse tempo, mas eu não falo desse momento, exatamente desse momento, mas eu falo de alguns meses atrás, incluindo até o ano que se passou. A orientação que eu recebi de Deus para esse tempo é: invista nos fundamentos, invista nos alicerces, porque assim como a chuva vem sobre toda a casa, assim como o vento sopra contra toda a casa, assim a dor, a luta, a dificuldade vem sobre todo homem e sobre toda mulher. E essa foi a orientação que eu recebi de Deus, e eu comecei a colocar em prática isso, na minha vida pessoal e também na minha vida ministerial. E é por isso que eu decidi escrever sobre isso, exatamente sobre o texto que o Senhor me deu, que é o texto que nós vamos ler já já, que fala sobre os dois fundamentos. Eu decidi colocar isso em prática na minha vida pessoal, mas também na minha vida ministerial, na minha liderança com as mulheres, com as pessoas. E a gente tem trabalhado isso, porque o que vai nos sustentar no tempo da dor, o que vai nos sustentar no tempo da dificuldade, é justamente a qualidade dos nossos alicerces, a qualidade dos nossos fundamentos. É claro que é desconfortável estar nos vales, passar pela dor, passar pela luta, é desconfortável, é doloroso. Mas expressões que eu costumo escutar como: eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu vou surtar, sabe? Essas expressões são expressões geralmente de alguém que está vivendo uma situação muito difícil, realmente insuportável. E para essa pessoa, o que se faz necessário é justamente fundamentos de qualidades, alicerce de qualidade, para que ela passe pela dor, para que ela passe pela luta, para que ela passe pelo sofrimento e se mantenha de pé, firme, inabalável, alicerçada na rocha que é Jesus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, a partir do versículo 7, 24. O título do meu capítulo no livro é Além do Visível, Construindo Fundamentos Inabaláveis. Você comprou o livro? Se não comprou, você pode adquirir com a gente e ser edificado pela mensagem, não só por esse capítulo, mas por todas as mensagens ali escritas. Mateus 7, 24 diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha.
Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amados, a palavra de Deus é o nosso manual de fé, é o nosso guia de orientação. E a Bíblia, ela é cheia de simbologias, ela é cheia de comparações. E muitas vezes, o Senhor Jesus, ele falava ao povo por meio de parábola, para deixar algum princípio, algum ensinamento que lhe pudesse favorecer o crescimento espiritual. E Jesus, na palavra de Deus, na Bíblia, ele usa palavras como árvore, como luz, como sal, como construtor, como casas. Tudo isso relacionando com a nossa vida ou com a maneira que nós decidimos viver aqui nessa terra. Sabe, a maneira como nós construímos a nossa casa é uma decisão nossa. É uma decisão particular nossa, é uma escolha pessoal nossa. Jesus, ele deixa o ensinamento, ele deixa o princípio, mas a decisão e a escolha de viver o princípio somos nós que fazemos. Jesus, ele deixa o princípio, mas a decisão, sabe, de viver aquele princípio ensinado, somos nós que fazemos. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui que existem dois construtores, existem duas casas, existem dois fundamentos, sabe? E aqui Jesus usa duas realidades, uma boa e uma ruim, uma certa e outra errada, uma positiva e uma negativa, justamente para nos ensinar um modo correto e um modo errado de alicerçarmos e de construirmos a nossa casa espiritual, que é a nossa vida com Deus. Veja bem, esses dois construtores, eles receberam a mesma missão, que era construir a sua casa. Eles receberam a mesma matéria-prima, o mesmo tempo, porém a importância e o valor que cada um deu, a missão dada e a matéria-prima, que é a palavra de Deus, determinou a qualidade dos seus fundamentos. Nós estamos aqui, nós estamos submetidos à palavra de Deus. Nós estamos ouvindo a mensagem, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas o valor e a importância que cada um de nós dê a essa mensagem, a essa palavra, vai determinar o modo e a maneira e a qualidade dos nossos fundamentos. Dois construtores, um construiu de qualquer maneira, sobre a areia, sem dar muita importância aos fundamentos, e o outro construiu de forma prudente, de forma sábia, alicerçando sobre a rocha. E essa rocha aqui é uma referência à própria pessoa do Senhor Jesus. O livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 47, 48, ele nos mostra com mais clareza, o que significa alicerçar uma casa sobre a rocha. Ele diz assim, no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do 47, ele diz: eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu a sua casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa,
Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Sabe, aqui nós recebemos uma informação a mais nesse texto de Lucas. Ele diz que este homem prudente é como um homem, é semelhante a um homem que decidiu, que cavou bem fundo, até encontrar-se com a rocha. E ao encontrar com a rocha, ele lançou ali os seus fundamentos. Cavar fundo, meus irmãos, é uma atitude responsável. Responsável de todo aquele que constrói de forma prudente. Aquele que constrói, aquele homem prudente que constrói sabiamente, com diligência, ele jamais vai construir no raso. Ele sabe que é necessário cavar fundo e bem fundo, para ali lançar os fundamentos, para ali lançar os alicerces. Veja essa estrutura aqui, veja essa casa aqui, linda essa casa, não é verdade? Ela é bela, mas o que sustenta essa casa é justamente os seus alicerces. E aqui eu posso dizer que os alicerces dessa casa realmente são profundos e bem fortalecidos, porque isso aqui era embrejado demais. Então, se num terreno, num terreno plano, havia uma necessidade de quantidade X de material, aqui pegou o dobro, aqui pegou o triplo, por causa que o terreno era embrejado, Então, essa casa é bem alicerçada na rocha. E o livro de Lucas nos dá essa informação a respeito do que significa edificar uma casa sobre a rocha, cavar fundo. Essa é uma atitude, essa é uma ação de todo construtor que constrói de forma prudente, que constrói de forma sábia. Mas o que são os fundamentos? O que são os fundamentos? É justamente a base que sustenta uma construção. Sem os fundamentos é impossível que uma casa permaneça de pé diante das agressões como a chuva, como o vento, como a tempestade. É impossível que uma casa permaneça de pé sem esses fundamentos. E isso, amados, tudo isso, Jesus ele faz referência à nossa vida. Jesus usa a figura de uma construção, usa a figura de duas casas para fazer relação com a nossa vida. Eu disse agora há pouco que todo ser humano está sujeito a passar por dores, está sujeito a passar por dificuldades, por provas, por lutas, e isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas de fato o que vai fazer a diferença, o diferencial na nossa vida, nesses momentos, é justamente a maneira e o modo como nós temos alicerçado a nossa vida. E o Senhor, a palavra de Deus, nos orienta a alicerçar a nossa vida na rocha que é Jesus. Ele é a rocha inabalável. Um bom fundamento depende do modo e da sabedoria daquele que o constrói. Veja só, a palavra, ela fala de um homem prudente, de um homem diligente, de um homem sábio. E um bom fundamento vai depender do modo e da sabedoria daquele que o constrói. Infelizmente, há aqueles que constroem de qualquer maneira, de forma insensata, de forma irresponsável. E isso pode acontecer todas as vezes que a gente banaliza a palavra de Deus, que a gente ouve a direção de Deus, que a gente ouve a orientação de Deus, mas a gente ignora essa direção, mas a gente ignora essa orientação, a gente banaliza. Nesse momento nós estamos sendo o quê? Insensatos, imprudentes, nécios, tolos. Uma casa construída sobre a rocha é uma casa feita de forma diligente pelas mãos de um homem prudente. E aqui o Senhor nos apresenta a figura de dois construtores, um prudente e um outro insensato. Olha só, Deus
Deus nos apresenta a figura de dois construtores, um prudente e um outro insensato. O que é um construtor? Um construtor é aquele responsável, né, por toda uma obra. Ele pensa nos detalhes, ele pensa na qualidade do material, ele pensa, sabe, nos alicerces, ele pensa nos fundamentos, ele pensa nas medidas exatas daquela construção, para que tudo ocorra de forma segura, sabe? E a verdade é que o construtor insensato, ele faz justamente o contrário. Enquanto o construtor prudente, ele usa da sua inteligência e da sua sabedoria para construir, o construtor insensato, ele faz exatamente o contrário. Olha, pesa sobre o construtor uma grande responsabilidade, porque de fato ele é o responsável pela edificação de uma construção. E trazendo isso para a nossa vida, para o nosso contexto, nós podemos dizer que pesa sobre nós uma grande responsabilidade, porque nós somos os responsáveis pela edificação da nossa casa espiritual, pela edificação da nossa vida com Deus. E é necessário que a gente use desse recurso imprescindível, que é a sabedoria, que é a prudência, para que nós edifiquemos a nossa vida de modo que agrade o Senhor. O construtor insensato é aquele que ouve, mas não coloca em prática a palavra que ouviu. É alguém que é ensinado sobre como construir uma casa, mas ignora o ensinamento que recebeu e constrói do seu modo, da sua maneira. Quem ignora o ensino, ignora também o entendimento. E quem ignora o entendimento, despreza a sabedoria. A palavra de Romanos, capítulo 2, eu gosto muito desse versículo, desse texto, sabe, nos diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, amados, viver essa palavra de Romanos 12, 2, colocar essa palavra em prática vai exigir de nós um coração ensinável. Há muitas pessoas que são submetidas ao ensino, mas não conseguem chegar no propósito final, que é a aprendizagem. Há muitas pessoas que são colocadas debaixo do ensino, mas não conseguem chegar no estágio final, ao ponto de dizer: eu aprendi. Sabe por quê? Porque não tem um coração ensinável, apesar de estarem submetidas ao ensino. E viver Romanos 12, 2 vai exigir de nós um coração ensinável. Porque não há como, sabe? Não há como renovar a nossa mente e alcançar o nível de transformação sem obediência aos princípios ensinados pela palavra de Deus. Em contrapartida, o construtor prudente é aquele que não é apenas um bom ouvinte, mas ele também coloca em prática aquilo que ouviu. E, na verdade, essa palavra de Mateus, os 2 fundamentos, é uma chamada de Deus para um estilo de vida prático, coerente com os princípios e com os valores do reino de Deus. Porque, igreja, o que nos edifica e o que nos faz crescer, na verdade, não diz respeito a simplesmente ouvir a palavra. Não é, a gente está cansado de saber disso. Não diz respeito a simplesmente a ouvir a palavra, mas principalmente e sobretudo, colocar essa palavra em prática, viver essa palavra, viver os princípios, viver o ensinamento aqui, né, empregado aqui, estabelecido na palavra do Senhor.
E a manifestação prática daquilo que nós ouvimos da parte de Deus vai acontecer na nossa rotina diária. A partir do nosso coração, quem somos no nosso dia a dia, qual é a importância e qual é o valor que nós damos aos princípios e valores do reino de Deus. Entendeu? Se eu realmente dou importância e valor aos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor, eu vou aplicar isso na minha rotina diária, no meu cotidiano, lá em casa, na convivência com a minha família, na escola, no meu trabalho, onde eu estiver, eu vou viver esses princípios. Eu escuto muitas mulheres, né? Eu escuto muitas mulheres, como eu estava falando, eu vivo isso no meu ministério, sabe? Ouvindo a dor delas. E ontem mesmo, uma estava compartilhando comigo: pastora, o meu marido é tão gente boa fora de casa, é um cara bacana, é um cara legal, mas lá dentro de casa, eu estou para não suportar mais a frieza, a distância. Isso, não vejo essência nesse estilo de vida. O que eu vejo é a aparência. É uma pessoa que precisa ser renovada e transformada pela palavra de Deus. Porque os princípios estabelecidos, vividos, eles se manifestam na prática. Onde eu estiver, por meio dos meus relacionamentos, principalmente com aqueles que estão na minha casa, a minha família, o meu esposo, os meus filhos, os meus pais, sabe, os meus irmãos, a minha igreja, os meus amigos, as pessoas que estão à minha volta, né? Quantas pessoas envergonham o Evangelho, a palavra de Deus, por um mau testemunho. A gente costuma, aquele que é crente, aquele não é crente. Olha como ele age, olha como ele se comporta. De repente, nós podemos até sermos bons ouvintes, mas talvez não sejamos tão boas em obedecer. Um construtor prudente é alguém que tem uma vida de obediência a Deus. É alguém que não faz valer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. É alguém que não vive a sua maneira, mas vive a maneira de Deus. É alguém que se coloca e se encaixa dentro do padrão de Deus. Um construtor prudente é aquele que se coloca e se encaixa dentro do padrão de Deus. O reino de Deus tem um padrão. E o padrão do reino de Deus é o oposto do padrão do mundo. Quando a gente chega aqui, sabe, diante de Deus, na presença de Deus, a gente vem do mundo. E a gente carrega um padrão totalmente oposto ao padrão de Deus. E o que a gente precisa? A gente precisa abdicar desse padrão. A gente precisa renunciar a esse padrão e nos colocar e nos encaixar dentro do padrão de Deus. Dentro do padrão de Deus, nós estamos falando de edificar uma casa espiritual, de edificar a nossa vida com Deus. E se nós queremos, de fato, construir uma casa que agrade a Deus, nós precisamos nos colocar dentro do padrão estabelecido pela palavra de Deus, pelo reino de Deus. Partindo desse contexto e de tudo que já foi falado aqui, nós entendemos que nós somos os principais responsáveis pelo nosso crescimento e pela edificação da nossa casa com Deus, que é a nossa vida com Deus. Nós somos os construtores da nossa casa espiritual. E isso aqui, chamando a responsabilidade para nós, isso fala de arregaçarmos as mangas e, de fato, colocarmos a mão na massa. A sua casa, a minha casa, não pode ser construída por ninguém, a não ser por nós mesmas. A sua vida com Deus precisa ser construída por você. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Por isso,
Não terceirize aquilo que só você pode fazer. Desejar alicerçar uma casa para Deus é uma decisão pessoal e intransferível. Sabe, nós estamos falando de alicerces, nós estamos falando de fundamentos, tipo o quê? Tipo arrependimento, tipo perdão, tipo buscar a face de Deus por meio da oração, buscar a face de Deus por meio da meditação da palavra, buscar a face de Deus por meio do jejum, da adoração. E isso ninguém pode fazer por nós. Por isso que a gente não deve terceirizar essas coisas. Só nós podemos fazer isso por nós mesmos. Ninguém pode perdoar no seu lugar. Ninguém pode se arrepender do seu lugar. Ninguém pode buscar a face de Deus em oração no seu lugar. Ninguém pode jejuar no seu lugar. Ninguém pode meditar na palavra no seu lugar. Isso é você que tem que fazer. Isso sou eu que tenho que fazer. Se eu quero edificar uma casa para Deus, edificar a minha vida em Deus. Esse texto, ele fala também de prudência. Ele fala de diligência. Ele fala de sabedoria. E um bom construtor é aquele que se utiliza da sua sabedoria para usar da melhor forma todos os recursos necessários que estão à sua disposição para construir e edificar a sua casa de modo que agrada a Deus. Veja, esse homem que edifica a sua casa na rocha é comparado a um homem prudente, a um homem sábio. E a sabedoria, ela se manifesta na prática. A sabedoria, ela se manifesta na prática. Ela é imprescindível em qualquer construção. Sem sabedoria, não existe a menor possibilidade de edificar uma casa. Não existe a menor possibilidade de edificar uma casa sem sabedoria, principalmente quando essa casa diz respeito à nossa vida com Deus. Porque a sabedoria, amados, ela não pode ficar apenas no campo das ideias. Alguém que é sábio precisa, de fato, agir com sabedoria. Alguém que é sábio precisa, de fato, falar com sabedoria. Alguém que é sábio precisa, de fato, se portar com sabedoria, pois a sabedoria, ela se manifesta além das ideias, além do intelecto, ela é prática, O livro de Tiago, no capítulo 3, 17, diz assim: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa, amigável, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimentos. Uau! Bom, segundo esse texto de Tiago 3,17, a sabedoria, ela tem as suas características. E não estamos falando aqui de capacidade intelectual. Nós estamos falando aqui de ser. Quais as características da sabedoria relatadas nesse texto? Ele diz que a sabedoria é pura, é do verbo ser. Ela é pura, ela é pacífica, ela é bondosa, ela é amigável, ela é misericordiosa, ela pratica boas ações, ela não é fingida e não trata os outros pela aparência. A nossa vida com Deus, ela precisa estar enraizada com esses valores da sabedoria, com essas virtudes da sabedoria. Precisa haver pureza na nossa casa, precisa haver paz na nossa casa, precisa haver bondade na nossa casa,
Precisa haver misericórdia na nossa casa. Precisa haver prática de boas ações na nossa casa. Precisa haver verdade na nossa casa. A verdade, ela abre mão do fingimento, ela abre mão da mentira. Precisa haver, de fato, integridade. Nós precisamos aprender a tratar as pessoas, não pela aparência, como diz esse texto, que a sabedoria, ela não trata as pessoas pela aparência, mas ela trata as pessoas segundo elas são dignas de serem tratadas, e todo ser humano é digno de ser bem tratado. Você carrega essa sabedoria que vem do céu? Será se nós carregamos essa sabedoria que vem do céu? Então, se nós carregamos essa sabedoria, então, de certa forma, nós iremos manifestar essa pureza. Iremos manifestar bondade. Iremos manifestar paz, sabe? Iremos tratar bem as pessoas, não segundo a aparência. Iremos nos manifestar com verdade e não com fingimento. Mas se de fato nós não carregamos essa sabedoria que vem do céu, porque essa sabedoria que vem do céu, ela se opõe à sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, ela está muito ligada à capacidade intelectual, ao saber, ao conhecimento. Mas a sabedoria que vem do céu, ela está relacionada com aquilo que nós somos. Com aquilo que nós somos. O livro de Tiago, no capítulo 1:5, diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque Ele é generoso, e dá com bondade a todos que lhe pedem. Todos que lhe pedem. Todos nós podemos receber essa sabedoria que vem do céu, desde que nós acessemos a fonte de toda a sabedoria, o dono da sabedoria, que é Deus. E essa palavra, esse texto diz que Ele nos dá de forma generosa. Eu tenho buscado de Deus sabedoria. Sabedoria para lidar comigo mesma. Sabedoria para lidar com os meus dilemas, com as minhas dificuldades. Sabedoria para lidar com a minha família. Sabedoria para lidar com os meus relacionamentos. Eu tenho buscado isso de Deus. E eu acredito que todos nós devemos fazer isso. Buscar essa sabedoria que vem do céu, que vem do alto, que só o Senhor pode dar. A sabedoria é um recurso imprescindível. É um recurso imprescindível para uma boa fundação. Mas além da sabedoria, eu gostaria de deixar outros fatores tão importantes quanto a sabedoria na hora de edificar a nossa vida com Deus. E o primeiro fator diz respeito ao nosso tempo. Tempo. É necessário investir tempo na edificação da nossa casa com Deus, na edificação da nossa vida com o Senhor. Se tem uma coisa que não pode ser construída às pressas, é justamente a nossa vida com Deus. Aliás, a nossa vida com Deus, a construção da nossa vida com Deus leva a nossa vida inteira. A nossa vida inteira, enquanto vida tivermos nessa terra, nós estamos em construção, construindo, alicerçando a nossa casa espiritual, alicerçando a nossa vida com o Senhor. Para isso, é necessário usar o tempo com sabedoria, porque muitos de nós, por falta de sabedoria, acabamos fazendo do tempo um inimigo e não um aliado. Por causa das demandas, são tantas demandas, que nós acabamos sacrificando aquilo que é prioridade em detrimento daquilo que não é prioridade. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é a orientação da palavra de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O que é a prioridade aqui? A prioridade, segundo a verdade da palavra de Deus, é o reino de Deus.
Mas o que acontece geralmente é que nós acabamos invertendo aquilo que é prioridade, colocando aquilo que é secundário no lugar de prioridade. E aquilo que é prioridade no lugar daquilo que é secundário. E para isso nós contamos uma mentira para nós mesmos. Nós dizemos assim: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, que tempo corrido. Então, se amanhã, se eu tiver um tempinho, eu vou buscar Deus em oração. Amanhã, se eu tiver um tempinho, eu vou meditar na palavra. Amanhã, se eu tiver um tempinho, eu vou buscar a face de Deus. Eu vou para a igreja, domingo no culto, se eu tiver um tempinho. Sabe, a gente se engana com essa mentira, dizendo para nós mesmos que nós não temos tempo, que nós somos ocupados demais. Aquilo que é prioridade, amados, é inegociável. Inegociável. O reino de Deus é inegociável. Então, naquele dia, quando chegar a prestação de contas, o Senhor, Ele não vai aceitar essa desculpa de nós mesmos, dizendo para Ele: eu não tive tempo, Senhor, a minha vida era corrida, era trabalho demais. Usar bem o tempo, amados, está diretamente ligada ao valor que damos aos dias que Deus nos dá sobre a terra e às escolhas que fazemos aqui. E essas escolhas, elas podem glorificar a Deus, honrar a Deus ou não. De repente, aos seus olhos, você pode até estar fazendo uma boa escolha. Mas será se essa escolha está honrando e glorificando o nome de Deus? Honrando e glorificando o Senhor? Palavra de Efésios 5,15. O Senhor diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabe, irmãos, remir o tempo significa justamente usar o tempo com sabedoria, aproveitando cada minuto, cada hora, cada dia, né? Levando em consideração aquilo que é prioridade na nossa vida. E aquilo que é prioridade na nossa vida, eu vou te dar uma deixa. Sabe o que é prioridade na nossa vida? É aquilo que ninguém pode fazer por nós. Isso é prioridade, aquilo que ninguém pode fazer por nós. Existem certas coisas que ninguém pode fazer por nós, e uma delas é edificar a nossa vida em Deus. E uma delas é ser esposa do seu marido, ser mãe dos seus filhos. Isso é uma prioridade na sua vida. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. O tempo não é um recurso inesgotável. Há um ditado que diz que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. O tempo é aquele tesouro que, uma vez perdido, jamais pode ser recuperado. Os nossos dias, eles são preciosos demais para nós gastarmos com banalidades, com futilidades, com distrações que não nos edificam, mas que atrasam a nossa vida. E para aqueles que reclamam de falta de tempo para algo importante e fundamental, como é o caso de buscar a face de Deus, existe algo que Martinho Lutero fala que merece a nossa consideração. Embora a gente saiba que a grande questão não é a falta de tempo, mas é a falta de prioridade. Martinho Lutero, ele afirma algo que diz assim: quanto mais compromissos tenho durante o dia, mais tempo passo com Deus. Porque eu sei que muitas das coisas que preciso resolver, são resolvidas nesse lugar de oração. E eu creio que esse homem, Martinho Lutero, ele aprendeu a usar o tempo com sabedoria. Ele aprendeu a remir o tempo e por isso merece a nossa consideração e o nosso respeito. Outro homem que
entender o valor de ser um bom mordomo do tempo, é o salmista, é o rei Davi. Ele diz no Salmo 90, 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Ensina-nos a dar valor aos nossos dias, às horas que nós temos na terra, aos minutos que nós temos na terra, porque dessa forma nós teremos um coração sábio. Nós teremos um coração sábio. E outro recurso fundamental para uma boa construção é a constância. Ser constante. A palavra constância, no grego, ela significa estabilidade, paciência, lealdade, perseverança e firmeza. Sem constância, nós não somos capazes de construir nada e nem de chegar a lugar nenhum. São esses atributos. Sem esses atributos, nós vamos desistir fácil. Nós podemos até começar, mas não vamos terminar. Não vamos terminar sem constância. É a constância que nos leva a concluir algo, a chegar até o final. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, 58, está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sem constância seria impossível aquele homem cavar fundo até encontrar a rocha. Sabe por quê? Porque no processo de cavar existem muitos desafios, existem muitas pedras para serem removidas, existem muitos obstáculos, existem muitos desafios. Quem trabalha com construção sabe o desafio que é, sabe o custo que é. E sem constância, amados, aquele homem cavar fundo realmente seria uma tarefa inacabada para aquele homem. Sem essa palavrinha constância, sem a firmeza da constância, sem a perseverança da constância, sem a estabilidade da constância, sem a lealdade da constância, sem a paciência da constância. Nós estamos falando de construção, e eu falei agora há pouco do desafio que é construir, que é edificar uma casa. Dá trabalho, custa muito, mas quando se trata de construir uma vida com Deus, é importante que a gente saiba e tenha isso em mente. Não diz respeito a um tempo determinado. Não diz respeito a 2 anos, a 3 anos, a 1/3 da nossa vida, a metade da nossa vida, mas diz respeito a toda a nossa vida. E esse processo de edificação, ela se finda quando os nossos dias nessa terra se findam. Enquanto vida tivermos nessa terra, nós estamos no processo de construir. E é muito importante que a gente se mantenha vigilante. Vigilante. É muito importante que a gente ande de forma prudente. Porque mais importante do que começar é terminar, é chegar no final, é cumprir a missão. Porque não adianta começar bem se você não termina bem. Você precisa começar importante, mas você precisa chegar até o final, concluir a missão. Porque senão a missão vai estar inacabada, a construção vai ficar inacabada, a sua vida com Deus vai ficar inacabada. Eu já estou quase concluindo, e eu já gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Nós estamos, sim, amados, construindo uma casa para Deus. E o prazo de conclusão é o final das nossas vidas. E até lá, que a gente se mantenha prudente, que a gente ande
de forma sábia. Sabe, lá em casa, nos próximos dias eu vou iniciar alguns reparos. Nós vamos iniciar alguns reparos. A parede está suja, morfada. O forro está manchado, rachado. Então a casa ela não está com uma boa aparência. E por isso há uma necessidade de reparos. E falando nisso, existe uma parte do meu capítulo no livro que eu falo exatamente disso. Eu falo que, como mulher, eu conheço o valor e a importância daquilo que é bonito aos nossos olhos. Aquilo que nós vemos, a aparência, ela tem também o seu valor. Ela tem também a sua importância. Olhe para as obras do Criador, a beleza das obras do Criador. Olhe para o canto dos pássaros. Olhe para os pássaros. Olhe para a natureza, para os rios, para as árvores. Olhe para mim, olhe para você. Quanta beleza há nas mãos do Criador. Sabe? A aparência, ela tem o seu valor e ela tem a sua importância. Mas o que eu estou querendo dizer é que a aparência sem essência, sem a essência, ela não tem valor nenhum. Sem a essência, essa casa é linda. Ela é bonita, ela é formosa, ela é bonita aos nossos olhos. Mas o que seria dessa casa sem os seus fundamentos? E quando eu falo de essência, eu falo daquilo que a gente é de verdade em Deus. Eu falo daquilo que nós somos em Deus, dos alicerces que nós lançamos ao longo da nossa jornada, como filhos de Deus, como cristãos. Eu falo disso. E assim como eu vou iniciar esses reparos, lá da minha casa, sabe? Porque há uma necessidade de reparar, porque está um pouco feio as paredes, o telhado, o forro. Assim também é a nossa vida com Deus. De tempos em tempos, se houver necessidade, a gente precisa reparar. De tempos em tempos, se houver necessidade, a gente precisa parar e consertar. A gente precisa se arrepender. A gente precisa perdoar, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa, sabe, retornar, buscar a face de Deus novamente. A gente precisa reconhecer que de fato nós precisamos de reparo e de conserto diante de Deus e buscar a face de Deus para que esses reparos sejam feitos, para que esses consertos sejam feitos.